Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos como a providência divina cuida para que situações aparentemente de desditas, de desgraça adversas, se tornem situações de graça, de bem. Nós vimos que abateu-se sobre a igreja, após a morte de Estevão, uma grande perseguição. E os cristãos tiveram que se espalhar, foram para a Fenícia, para a ilha de Chipre, e chegaram até Antioquia. E em Antioquia aconteceu algo diferente. O Evangelho passou a ser anunciado não só nas sinagogas para os judeus, mas alguns que saíram de Chipre e de Cirene foram até Antioquia e anunciaram o Evangelho também aos pagãos, aos não-judeus. E eles acolheram. Então foi uma novidade, vejam bem. Houve uma perseguição e a partir dessa perseguição que desinstalou os cristãos, o Evangelho se propagou. Isso é importante a gente perceber, porque várias situações às vezes nos desinstalam. Por exemplo, uma pandemia nos desinstala, não é verdade? Nós devemos pedir a graça, viu, de aprender alguma coisa com essa pandemia. Nós não devemos simplesmente sonhar com a volta ao que era antes, né? Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, a gente continuar do mesmo jeito. Não. Nós temos que pensar no que realmente vale a pena na vida. Quais são realmente os valores fundamentais da nossa vida. Devemos nos tornar pessoas mais desapegadas, mais disponíveis para amar, para servir, para valorizar as oportunidades que Deus nos concede de fazer o bem. A vida é bem mais curta do que a gente pensa, né? E essa pandemia coloca em evidência a fragilidade humana. Que nós saibamos aproveitar o tempo de vida, a saúde e os dons que Deus nos concede para fazer o bem, para propagar o Evangelho, em primeiro lugar, com o nosso testemunho de vida e também com nossas palavras e com outros dons que Deus nos deu. Ali foi anunciada a boa nova do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Essa notícia chegou a Jerusalém. Então, os apóstolos enviaram a Antioquia para ver o que estava acontecendo, porque era uma novidade, só estavam acostumados a pregar o Evangelho para os judeus. Enviaram um homem bom, justo, aberto ao diálogo, Barnabé. Muito simpático esse Barnabé, esse apóstolo. E Barnabé vai até Antioquia, e aqui diz que Barnabé chegou. Vejam como é diferente quando chega uma pessoa com o coração aberto. Ele chegou, viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre, exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Diz aqui o trecho, vejam como é simples a palavra de Deus, né, de hoje, mostra algo bonito da vida do povo. É que ele Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Parece até tema da campanha da fraternidade esse ano. Fraternidade e diálogo. Um homem cheio de Espírito Santo e de fé, aberto ao diferente. Ele foi lá, ficou feliz. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. E aí o que Barnabé vai fazer? Vai também, é um homem prático. Ele lembrou de quem? De Saulo, aquele que fora perseguidor e que aprovara a morte de Estevão, mas que quando estava a caminho de Damasco, o Senhor também se manifestou a ele e redirecionou a vida de Saulo, e Saulo se transformou em Paulo, apóstolo. Então Barnabé
foi atrás de Saulo. Olha a situação que estava Saulo. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa converteu, agora é um mar de rosa, vai tudo tranquilo. Não. A situação de Saulo não ficou boa depois que ele converteu, não. Ele foi batizado, começou a pregar em Damasco, aí quiseram matá-lo. Ele teve que sair através de um muro e fugir. E olha como é que ficou Saulo. Ele não tinha mais acolhida entre os judeus, e queriam matá-lo porque ele pregava agora o evangelho. Os cristãos olhavam para ele com desconfiança, porque ele tinha sido perseguidor, ele ficou sem lugar. Está vendo que às vezes seguir Jesus Cristo deixa a pessoa, às vezes, sem lugar. Ele ficou sem lugar. Ele se retirou para o deserto, rezou, voltou para um lugar, até que ele voltou para a cidade dele e ficou lá. E não foi um pouquinho, não. Não foi 1 ano de pandemia, não. Não foi 2 também, não. Quantos anos Paulo ficou lá? 10 anos. Em que ele não era mais judeu e não tinha começado ainda o seu trabalho. 10 anos. Aí que Barnabé lembrou e foi buscar ele. Vou dizer assim, 10 anos desempregado. Empregado não, que ele trabalhava, mas a vida dele ficou completamente diferente. Antes ele tinha um status, ele era um fariseu, conhecia muito bem a lei, pregava. Ele teve que amargurar esse tempo todo. E aí então Barnabé vai até Tarso, olha esse homem bom, e vai buscar Saulo, para eles irem para Antioquia e completar a evangelização daqueles pagãos que abraçaram a fé. Estou falando tudo isso porque a gente lê a leitura e às vezes não presta atenção. Toda a beleza que está aqui é o início do cristianismo. É a obra de Deus, do Espírito Santo, a partir do Cristo ressuscitado acontecendo. E que não é só para nos informar de algo que aconteceu no passado, não. É para nos levar a enxergar a história e os dias de hoje com o olhar da palavra de Deus, que ilumina os nossos passos, que nos alimenta, para a gente enxergar também esse tempo que nós estamos vivendo como tempo de graça, como oportunidade que Deus está nos dando de conversão e de fazer o bem. Ninguém deve pensar que estamos só, estou suportando esse tempo. É tempo de graça. Se a gente não souber aproveitar, nós somos como esses do evangelho de hoje, do coração duro, que não aceitavam Jesus. E aí levaram Paulo, e Paulo foi para lá com Barnabé, passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja. 1 ano de apostolado em Antioquia, e instruíram uma numerosa multidão. E o texto termina assim: em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos, o nome que nós temos. Vejam como isso é importante, quer dizer, deixaram de ser chamados de judeus. Antes pensavam, aqueles que abraçam as Sagradas Escrituras são judeus. Não, percebeu? Olha, eles não são judeus, são cristãos. Descobrir a nova identidade nossa, e que é a mesma que nós temos até hoje. Acreditamos no Senhor Jesus ressuscitado e constituído por Deus, Senhor e juiz, cabeça do corpo, que é a igreja que somos todos nós. Pela primeira vez foram chamados de cristãos, quer dizer, seguidores de Jesus Cristo. Paro por aqui. O Evangelho é a continuação do capítulo 10 de São João, e nós vemos Jesus no templo. E os judeus, aqui são as lideranças judaicas, se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta que nos outros evangelistas, nos sinóticos, aparece no interrogatório de Jesus diante do Sinédrio, pouco antes da sua morte. Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Como se Jesus não tivesse dito as coisas abertamente. O problema não era o que Jesus dizia, o problema era o fechamento do coração daqueles que estavam ouvindo Jesus. Eles estão dizendo, até quando nos deixará em dúvida? Eles não queriam aceitar Jesus, eles pediam provas, eles queriam coisas assim, é porque eles queriam levar a mesma vida que levavam. Eles queriam um Messias à sua maneira, um Messias que confirmasse os seus privilégios,
de casta religiosa, de vida farisaica. Eles não queriam um Messias como Jesus, que se identificava com os pobres, com os excluídos, com os pecadores, que vivia uma vida simples, despojada, e, portanto, se aceitassem esse Messias, tinha que procurar viver como ele vive. Tinha que ser uma mudança muito grande. Por isso é que eles ficam também incomodados com Jesus. Eles percebiam que Jesus era diferente. Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Mas não era uma questão só aqui de conhecer intelectualmente, com a cabeça. Dize-nos se é ou não é. E Jesus então vai responder: já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Quer dizer, não tem a boa vontade, não se sentir atraídos pelo Pai para Jesus. Às vezes tem gente que hoje fica discutindo também, como eu já disse para vocês, com as autoridades da igreja. Não é porque não estão entendendo, é porque não tem o coração fechado, estão com má vontade, então não enxergam mesmo não. É a mesma atitude dos fariseus diante de Jesus. Vós não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. Aí Jesus passa a falar das ovelhas dele. E aí é bom que a gente examine, porque para ver se a gente é a ovelha de Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então a primeira característica da ovelha de Jesus, do discípulo de Jesus, é escutar a voz dele. O critério para a orientação da nossa vida é qual? É a palavra de Jesus. É escutar a voz de Jesus. Agora, se eu quero uma religião, a minha imagem e semelhança, porque às vezes eu posso ter esse equívoco, ao invés de eu querer viver a imagem e semelhança de Deus, escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática, eu posso querer um Deus à minha imagem e semelhança, um Deus quebra-galho. Eu sou até religioso, eu quero até ouvir a palavra, eu quero até os sacramentos, mas para Deus fazer o que eu quero que Ele faça. Isso não é ovelha de Jesus, não. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, quer dizer, eu as amo, eu as conheço, tenho um relacionamento de proximidade e elas me seguem. Elas escutam e seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão, porque elas são um presente do Pai. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E Jesus conclui com um ponto alto de revelação da sua identidade. Eu e o Pai somos um. Ou seja, Ele é Deus com o Pai. Ele age em tudo em comunhão com o Pai. Recusar Jesus, recusar o evangelho do reino que Ele prega, é recusar o Pai. Fora de Jesus não há salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.